Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da graça e da bênção de Deus. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num texto de sabedoria atemporal, que, olha, parece que foi escrito para os nossos dias. É o capítulo 11 do livro de Provérbios. Nossas fontes aqui são duas bíblias de estudo excelentes, a versão Roman e a Nova Almeida atualizada, que vão nos ajudar a desvendar as camadas de significado do texto. E a nossa missão hoje é justamente essa, né? Explorar os conselhos práticos deste capítulo. Vamos falar de integridade, orgulho, do poder das palavras e, claro, da natureza da verdadeira riqueza. A ideia é tentar entender como essa sabedoria de milênios ainda pode nos guiar hoje, no meio da complexidade do século XXI. Vamos começar, então. O capítulo já abre com uma imagem muito concreta, quase comercial. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. À primeira vista parece uma regra de mercado, sabe? Algo sobre não enganar o cliente, mas eu sinto que tem algo mais profundo aqui. Com certeza. O fascinante, e as notas das nossas fontes ressaltam isso, é que essa não é uma ideia nova em Provérbios. Isso remonta a Deuteronômio, a base da lei hebraica. E isso nos mostra um princípio fundamental, sabe? Para essa visão de mundo, a espiritualidade não acontece só no templo. Ela acontece na feira, no escritório, na transação comercial. A justiça de uma sociedade começa nesses pequenos atos de honestidade. E isso me leva a pensar na psicologia da corrupção. O texto sugere que a desonestidade não começa necessariamente com a necessidade, mas com a arrogância. É a crença de que as regras que valem para todo mundo não valem para mim, de que eu sou mais esperto e posso levar uma pequena vantagem, né? A balança enganosa é só o sintoma de um problema de caráter muito maior. Exatamente, e o texto faz essa conexão de forma imediata. O versículo seguinte, o 2, diz: "Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria." A soberba nesse contexto é a autossuficiência. É ignorar a sabedoria divina. É aquele sentimento de eu faço as minhas próprias regras. Já a humildade, a humildade é o reconhecimento de que existe um padrão de justiça maior do que o meu interesse. Em Provérbios, isso está ligado ao temor do Senhor, que é o ponto de partida para a verdadeira sabedoria. Essa ideia inicial, honestidade versus orgulho, e expandi-la, mostrando dois caminhos de vida que se desenrolam a partir dessa escolha fundamental. É um contraste que percorre o capítulo inteiro. Precisamente. O capítulo vira um grande díptico. Uma pintura com dois painéis, sabe? De um lado, o justo, o íntegro, o humilde. Do outro, o ímpio, o perverso, o soberbo. E o texto vai descrevendo as consequências que ele diz serem inevitáveis de caminhar em cada uma dessas trilhas. E essas consequências são descritas de uma forma muito interessante. O versículo 3 diz que a integridade dos retos os guia, enquanto a falsidade dos infiéis os destrói. Não diz que Deus os destrói, mas que a própria falsidade deles faz o trabalho. Isso me soa quase como um princípio de entropia moral. A desonestidade exige tanta energia para ser mantida, mentiras, dissimulações, encobrir rastros, que eventualmente ela desmorona sobre o próprio peso. É uma percepção brilhante. A impiedade é apresentada como uma força autodestrutiva. O versículo 5 reforça isso. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua própria impiedade, cairá. O ímpio não precisa de um raio divino para cair, entende? Sua própria maldade, suas escolhas tortuosas, elas criam o buraco no qual ele mesmo tropeça. Em contrapartida, a justiça, que aqui significa um caráter reto, uma vida alinhada com princípios divinos, ela funciona como uma bússola interna. Mantém a pessoa no rumo certo, protegendo-a desses colapsos. Nossa, essa próxima ideia é quase um soco no estômago da nossa cultura, que vive de expectativas e promessas de futuro. O versículo 7 é brutalmente honesto. Morrendo o homem ímpio, perece a sua esperança. Fim da linha. Toda aquela estrutura de vida baseada em aparências, em ganhos ilícitos, simplesmente vira pó. É uma afirmação muito forte sobre a natureza da esperança, sobre onde a gente deposita a nossa esperança. A esperança do ímpio
ela está ancorada em coisas instáveis, transitórias, a próxima promoção, o acúmulo de riqueza, o poder sobre os outros. Quando a vida, que é o recipiente de tudo isso, termina, a esperança evapora junto. Não tem substância. Em contraste, o versículo 4 diz que a justiça é livra da morte. Isso não significa imortalidade física, claro, mas sugere que uma vida de integridade constrói algo de valor duradouro, algo que transcende a existência material, tem um peso eterno. O que me impressiona nisso que você disse é que essas não são apenas regras para o bem-estar individual. O texto parece argumentar que o caráter de uma pessoa vaza inevitavelmente para a comunidade. Não existe retidão ou perversidade numa bolha, né? E isso me leva ao tema do impacto social, especialmente o poder das palavras. Uma transição perfeita, porque o capítulo faz exatamente esse movimento. Ele amplia o foco do indivíduo para a cidade, para a comunidade. O versículo 11 é explícito. Pela bênção dos justos, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O caráter de cada cidadão se torna a matéria-prima para construir ou destruir a vida cívica. E hoje, derribar uma cidade com a boca pode ser um tweet malicioso que destrói uma reputação, ou uma corrente de fake news no WhatsApp que polariza famílias e vizinhos, ou a fofoca no ambiente de trabalho que cria um clima tóxico. O princípio é o mesmo de 3.000 anos atrás, só a tecnologia que mudou. As palavras ainda têm esse poder imenso de construir ou demolir. Exatamente. O versículo 9 diz que o hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo. A palavra aqui é uma arma. Mas o versículo continua: mas os justos são libertados pelo conhecimento. Isso implica que a sabedoria também nos dá discernimento para não sermos vítimas das palavras destrutivas dos outros. Há uma responsabilidade em como falamos e também em como ouvimos. A bênção dos justos, mencionada antes, não é só um desejo piedoso, sabe? São palavras de encorajamento, de verdade, de justiça, que ativamente constroem e fortalecem a comunidade. E essa ideia de impacto social continua com um tema que parece um paradoxo. Algo que desafia a lógica puramente materialista. A generosidade. O versículo 24 é famoso. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Isso vai contra tudo que a nossa intuição econômica nos diz. Vai mesmo. Mas se olharmos para isso não como uma fórmula mágica de investimento, tipo, dê 10 para receber 100, mas como um princípio sobre o fluxo da vida, faz todo sentido. O texto está descrevendo duas posturas em relação ao mundo. Uma é a do punho fechado que retém, acumula e se isola. A outra é a da mão aberta, que distribui, compartilha e participa. Eu entendo o princípio, mas muitas pessoas podem ouvir isso e pensar: ah, eu sou generoso e continuo com dificuldades, enquanto vejo pessoas egoístas prosperando. Como essa sabedoria lida com as realidades complexas da vida, onde as coisas nem sempre parecem funcionar de forma tão linear? Essa é a pergunta crucial. E a resposta está na metáfora belíssima do versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será também saciado. A imagem é de regar e ser regado. Não se trata apenas de prosperidade financeira. Trata-se de uma vida que não seca, que não se esgota. A pessoa generosa participa de um ecossistema de graça e reciprocidade. Ela está conectada. O egoísmo, por outro lado, leva ao isolamento e, no fim, ao esgotamento espiritual e relacional, que é uma forma terrível de pobreza. A prosperidade aqui é a da alma. É uma riqueza de vida, de relacionamentos, de significado, que não se mede só na conta bancária. Isso nos leva diretamente ao último grande tema do capítulo: a visão do texto sobre a riqueza material. E ele é bastante radical. O versículo 4, que a gente já mencionou, é categórico. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. É um golpe direto na ideia de que o dinheiro é a segurança máxima. Sim, o dia da ira, como as nossas fontes sugerem, pode ser interpretado de várias formas. Um momento de juízo divino, uma crise nacional ou até uma tragédia pessoal avassaladora como uma doença terminal.
São aqueles momentos na vida em que o dinheiro simplesmente perde o poder. Não se pode comprar a saída de certas situações. Nesses momentos, o que realmente sustenta uma pessoa não é o seu patrimônio, é o seu caráter, a sua justiça, a sua integridade, os relacionamentos que construiu. Exato. O texto não parece condenar a riqueza em si, mas a confiança na riqueza. E o versículo 28 reforça isso com uma metáfora que eu acho incrível. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. A imagem de algo que cai, que é frágil e inerte, em contraste com algo que floresce, que é vivo e se renova, é muito poderosa. É a diferença entre uma estrutura morta e um organismo vivo. A confiança na riqueza é como se apoiar num pilar que pode ruir a qualquer momento. É uma segurança frágil. Já a vida justa é comparada a uma planta com raízes profundas. Ela pode enfrentar a seca, a tempestade, mas, porque sua fonte de vida não está nas circunstâncias externas, ela reverdece. Ela tem uma capacidade de resiliência que o dinheiro simplesmente não pode comprar. A justiça, a integridade, gera uma vitalidade interna. Então, o que tudo isso quer dizer, afinal? Ao juntar todas essas peças, este capítulo de Provérbios nos oferece um mapa para uma vida com propósito e solidez. Ele nos mostra o contraste gritante entre a fragilidade do engano, do orgulho, da confiança no dinheiro, e a força duradoura da integridade, da humildade e da generosidade. Exatamente. A grande lição é que nossas escolhas diárias, desde a balança que usamos em nossas negociações até as palavras que saem da nossa boca, não são atos isolados. Elas estão tecendo a fibra do nosso caráter e, por consequência, o tecido da nossa comunidade e o destino da nossa esperança. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, vindo do versículo 30, que diz: O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O texto sugere que uma vida justa não apenas prospera para si mesma, ela se torna uma fonte de nutrição e abrigo para os outros, como uma árvore de vida. A provocação que fica para nós, então, é como, em nossas vidas, no nosso trabalho, em nossas famílias, como podemos ser essa árvore de vida para as pessoas ao nosso redor? O que significa, em termos práticos hoje, ganhar almas com sabedoria? Não no sentido de proselitismo, mas de influenciar positivamente, de trazer vida, cura e verdade para aqueles com quem convivemos. É uma pergunta que vale a pena levar para o resto da semana. Que Deus abençoe a todos.